Bom, dando continuidade agora nessa questão da especificidade, nós vamos ver mais um cenário aqui, quando a gente pode ter um caso de empate, né, em dois desses cálculos que acabam tendo a mesma prioridade no CSS. Como é que isso funciona, então? Vou fazer um exemplo bem simples, eu vou fazer uma cópia desse arquivo, né, vou chamá-lo de especificidade 2. Veja que nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer neste primeiro momento, tirar esse ID daqui, e vou apagar essa parte dessa tag P aqui. Eu vou salvar esse arquivo. Vou voltar agora até o navegador e alterar aqui para especificidade 2. Então, pronto, nós já temos esse cenário aqui, que é aquele primeiro apenas com a leitura do CSS, no caso dessa tag principal que nós colocamos, né? Agora, vamos imaginar então que nós colocássemos uma outra tag aqui dentro, uma outra classe chamada principal 2. Neste caso, né? Então aqui eu vou colocar uma outra leitura principal 2 e vou mudar apenas a cor de fundo dela, né? Então eu vou colocar aqui o background color dela como esse aqua então que nós estávamos usando até então. Então, neste caso, vejam, eu vou ter o mesmo cálculo de especificidade. Na hora que eu fizer o cálculo aqui eu tenho uma classe, aqui eu também tenho uma classe. Então os dois vão ter empate. Qual dos dois vai ter prioridade para nós? O que terá prioridade, neste caso já vou dar a resposta, vai ser a última regra processada, né? Regra processada por último. Então vai ser esse aqui, ó. Mas no caso, a parte do font size e do color, tudo isso vai ser recebido também por esse elemento, né? O CSS vai incidir aqui neste caso do principal, mas quando ele lê a tag do principal 2, ele vai sobrescrever a parte da cor. Então eu vou colocar aqui, né, a cor, não posso ser a mesma cor, né? Então eu vou colocar aqui a cor como é, é, brown, né? Só para ser uma cor diferente. Então eu vou colocar ainda essa aqui do white, do exemplo, eu vou apagar. Então veja, eu vou deixar assim, volto agora ao navegador e então eu tenho a cor como brown. Se eu voltasse aqui, neste caso, eu mudasse também a cor da letra, a color, para white. Salvar então. Veja então, está aqui mostrando que a cor está da fonte está branca, né? Então mudou para branco a cor da fonte e o fundo para marrom. Isso aconteceu porque nós tivemos uma diferença de, de duas classes, né? Agora se eu colocasse uma nova linha aqui, né? E aqui eu colocasse então só a classe principal, sem a principal 2, né? Ele vai fazer a leitura, só tem o principal, então eu vou ter dois exemplos com cores diferentes. Por outro lado, se eu invertesse aqui essas duas tags, na hora de escrever o CSS, se eu invertesse isso e jogasse para baixo, quem vai ser processado por último é o principal, então as duas divs teriam o mesmo conteúdo, porque ela vai ser sobrescrito o conteúdo do background e do color, né? Então vejam, neste caso, as duas ficam iguais. Então, essa também é uma característica importante de quando a gente trabalha com a especificidade, né, dos elementos. Então, resgatando, né, para que nós possamos finalizar este assunto da questão da especificidade, nós vemos que nós sempre usamos, quem tem mais prioridade é a regra important, embora a gente deve evitar o uso. Depois, os seletores mais específicos, sendo que nós vimos aquele site que calcula, né, a prioridade dos seletores, né, tem essa calculadora de especificidade, né, nesse site Specificity Kingdom ST, que eu posso colocar os elementos que eu quero calcular aqui, né? Então, neste caso também, cada vez os seletores mais específicos, mais pontos eu vou tendo, contando que o que tem mais prioridade é o que está feito em line, depois os IDs, o que tem hashtag, desde que eu já não coloque o elemento completo, né? Depois classes, pseudoclasses e atributos. Eu ainda não apresentei pseudoclasses e atributos, eu vou apresentar no próximo vídeo. Os elementos, que são as próprias tags, e os pseudo-elementos. Então, essa é a ordem de preferência, de especificidade dos seletores no CSS. E em caso de empate, então, nós usamos a última regra processada. Com isso, nós fechamos aí um bom conhecimento, né, para o domínio dessas especificidades para construir bem os módulos de CSS que nós utilizamos
no nos nossos códigos.